Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Vamos aclimatar nosso ambiente com a música do nosso querido mentor Padre Germano, para que possamos começar os trabalhos desta noite. Por favor, Ricardo. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Ricardo. Vamos começar a leitura. Nossa página de abertura do livro Fonte Viva, do nosso saudoso Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. No capítulo 11, ele nos diz: glorifiquemos. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Está em Paulo, na carta aos Filipenses 4.20. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu, formosa, no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Eu continuo a leitura com uma página de Mateus, do capítulo 6, versículo 31, que nos diz: portanto, não fiquem preocupados dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos
é que ficam procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade. Então, meus irmãos, nessa reflexão, como do livro do Chico, né, da Fonte Viva, e agora de Mateus, que a gente possa nunca perder as esperanças, né, diante das dificuldades que a gente passa, né, no íntimo do nosso coração, que muitos de nós viemos à casa espírita e a gente, né, tem dentro do nosso coração a nossa vontade, o que a gente pede ao Pai, a Jesus, aos nossos irmãos benfeitores. Então, que a gente tem que, sim, fortalecer a nossa fé a cada dia, fazer o que está ao nosso alcance, né, procurar nos melhorarmos em relação aos nossos sentimentos, né, não podemos deixar se abater pelo desespero, pelo medo, pela raiva, e confiemos a Deus, né, a palavra mais do que esclarecida e fortificada na fé, que a gente tem que acreditar em Deus, que Ele sabe de todas as nossas dificuldades e todas as nossas bênçãos e as nossas bênçãos e o que a gente pede a Ele, Ele sabe o que a gente precisa, mas é tudo no seu tempo. Então a gente tem que ter serenidade, equilíbrio, paciência, porque Deus nunca desampara, a espiritualidade amiga nunca desampara, e Jesus está sempre do nosso lado. Então a gente precisa confiar e agradecer mais, né? Que estejamos todos envolvidos na paz de Cristo esta noite. Obrigado, meu Pai, pela Tua presença e mais um dia estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado, Jesus, pelo Teu exemplo para conosco, aos homens de toda a terra. Obrigada, Maria, Mãe de Jesus, quando encarnada nesta terra. Obrigada pelo Teu amor de mãe, pelo Teu véu de mãe que nos protege, que nos aconselha, juntamente com a espiritualidade amiga desta casa, ao Germano, ao mentor espiritual, aos nossos amigos benfeitores, de que são superiores amigos e pouco importa o nome de cada um deles, porque eles estão dispostos, no amor de Deus, no amor de Jesus, a nos ajudar e amparar, e que estejamos receptivos a receber esses sentimentos, essas palavras que venham nos tocar o nosso coração, os nossos pensamentos, e que possamos ser um pouquinho melhor a cada dia. Que Deus e Jesus nos esperam de braços abertos, que sigamos confiantes em Cristo e em todo o seu amor. Então, ó Pai, pedimos a permissão para começarmos mais uma noite abençoada, feliz e alegre na sua casa, com os trabalhos e estudos dessa noite. Assim seja, graças a Deus. E hoje a nossa irmã Edna, mais uma vez, com o estudo na casa. Seja bem-vinda, Edna. E a palavra é sua. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo com vocês. É uma honra. É um momento em que eu, mais uma vez, eu estou me despedindo do Rio. Estou voltando a uma temporada. Não sei por quanto tempo, está nas mãos de Deus. Eu novamente entrei em benefício e eu acredito que dessa vez essa aposentadoria saia de vez. E para eu poder permanecer em Angra. Mas já tenho uma nova data agendada com vocês e sempre que tiver oportunidade eu vou estar vindo ao Rio para estar com vocês. Mas eu vou trabalhar um pouquinho do lado de lá, mais para lá um pouquinho, no sul fluminense. Não que aqui eu tenha deixado, né? Eu estava aqui um pouquinho com vocês, estava na minha casa de origem aqui em Caxias, no Pilar. Inclusive eu até coloquei no grupo de vocês hoje uma programação que nós temos sábado, de uma caravana que vem de uma casa que eu também participei de trabalho voluntariado em Volta Redonda, e eles vão estar vindo para visitar a nossa casa, trazendo a caravana, uma caravana para falar sobre drogadição, falar sobre vícios, com fantoches. Vai ser uma programação muito boa. E se vocês, quem não tem acesso ao grupo, depois, se quiser, a gente manda individualmente, fica o convite. Fica em Pilar, Duque de Caxias, não sei se vocês conhecem, lá perto da Reduc. Fica o convite da nossa casa, do Núcleo Espírita Amor e Caridade Jesus de Nazaré. Bom, nessa noite de hoje, nós vamos estudar um pouquinho desse tema, Vencendo as Más Paixões.
Esse tema, ele está dentro do Livro dos Espíritos. Lá no terceiro livro do Livro dos Espíritos, que para quem estuda a codificação, o Livro dos Espíritos é dividido em 3 livros. Ele está dentro do terceiro livro e no capítulo 12, que fala sobre a perfeição moral. E dentro dessa perfeição moral, a gente escolheu só 3 tópicos para falar. Um pouquinho o orgulho, o egoísmo, né? O orgulho e o egoísmo, que é o pai, né? O orgulho é o pai do egoísmo. E as paixões e também o amor, que a gente não pode deixar de falar do amor. Então, dentro desse capítulo, que ele é grande, tem vários tópicos, nós escolhemos esses 3. Dentro desse Vencendo as Más Paixões, nós vamos falar sobre os tipos dessas paixões, se ela é material, para a gente saber identificar se é uma paixão material, se é uma paixão espiritual. Nós vamos saber identificar o limite dessas paixões, se elas são boas, se são más, até que ponto nós estamos passando do que é bom e entrando no percurso de perigo, que são as más paixões. Nós vamos falar um pouquinho das paixões que nos levam aos vícios, esses tão dolorosos vícios, que a gente vai exemplificar alguns, nos quais nós estamos vendo que a cada dia está mais próximo da gente. Em alguns momentos das nossas vidas, nós tivemos aí, graças a Deus, a minha família está isenta dessa dor. E quando você pensa que não, ou menos espera, vem a notícia que a nossa família também está envolvida nessa dor, dentro de um vício desse. Seja ele qual for, a bebida, a droga, o sexo em excesso, seja qual for, nós, de uma forma ou outra, estamos todos envolvidos nisso. Às vezes, intimamente, nós mesmos, e algumas vezes dentro do nosso seio familiar, que é onde nos dói mais. Que é quando você vê alguém dentro da nossa família sofrendo, e você tem pouco, você faz de tudo para ajudar, e a gente às vezes não consegue. Um de fora às vezes vem e consegue fazer aquele despertar, né? Virar a chave, mas a gente às vezes não consegue. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Resumindo, a gente vai falar dessas fraquezas da nossa alma, que prejudicam essa nossa jornada presente, que nós estamos vivendo agora terrestre, tá bom? Bom, deixa eu pegar aqui para passar. Eu acho que não vai dar por aqui. Deixa eu vir aqui. Não tem problema não. Aqui, para mim, tá bom. Desse jeito. Agora foi. Foi? É o teu ou foi o meu? Que eu também apertei aqui. Voltou. Agora foi. Isso. Então, aqui nós vamos falar da questão 907 do Livro dos Espíritos. Aqui. Ela pergunta, é uma questão grande e a resposta é maior ainda, mas a gente tirou só um pedacinho para poder assimilar. Como vencer as más paixões? E aí, isso Kardec pergunta para os espíritos, como vencer as más paixões? E os espíritos respondem de uma forma, aqui bem resumida, é no seu abuso que está a causa do mal. Tudo em excesso faz mal. Até a água, quando a gente bebe em excesso, nos faz mal. Concorda? Porque não dá tempo do nosso rim filtrar as toxinas que estão na nossa corrente sanguínea. Então, beber água em excesso também faz mal. Tem que beber 4 litros d'água por dia para emagrecer. Não faça isso, você vai prejudicar o seu rim. Você não vai não vai ter tempo, o seu organismo não vai ter tempo suficiente para lavar a sua corrente sanguínea, para tirar as toxinas que são necessárias. Que é esse o papel do rim no nosso organismo, é dos papéis do rim. Então, tudo no excesso faz mal para a gente. E aí a pergunta, ela é complementada com uma resposta muito sábia, que a melhor maneira de controlar a paixão é praticando o amor. Até nesse exemplo que a gente está passando, da água, se você tem amor ao seu corpo, você o quê? Cuida dele, concorda? Foi um instrumento que Deus nos deu para estarmos aqui e vivenciar essa experiência. É o nosso corpo, é a nossa saúde. Então, se nós sabemos que algo nos faz mal, o que nós vamos fazer?
Nós vamos corrigir aquele comportamento para que o nosso corpo tenha mais tempo. Claro, nós temos o nosso tempo, terra, a hora de nascer, viver e morrer. Desencarnar, como nós falamos. Mas é por decisão dele, não por ação nossa, por antecipação nossa. Por falta de ação dentro daquilo que é certo, e nós já temos conhecimento. Agir na ignorância é uma coisa, agora agir com conhecimento de causa é outra. Nos faz ser mais responsáveis ainda pelas nossas ações. Dentro do dicionário, Aurélio diz o seguinte, que paixão significa movimento violento, impetuoso do ser para o que ele deseja. Olha a palavra como é forte, violenta. Ação muito viva que se sente por alguma coisa, apego às coisas materiais. Para nós que estamos buscando uma vida espiritual mais equilibrada, visando o nosso futuro, quando a gente coloca material versus espiritual, nós temos que prezar sempre o lado espiritual. Sempre. A matéria acaba. Quando nós desencarnamos, fica tudo. Inclusive o nosso corpo físico. Segue apenas o nosso espírito acompanhado do nosso perispírito. Então, para que dar tanta atenção às coisas materiais? Valorizar tanto as coisas materiais? Ter violência, ter gana para conseguir uma coisa? Conquistar, passar por cima do nosso próximo, do nosso irmão, para conquistar aquilo? Se aquilo, o valor daquilo é tão pouco. Quando os princípios divinos que Jesus nos ensina é acolher, é ajudar, é ensinar, é dividir, é compartilhar, é ajudar. Então é só para a gente refletir sobre essas respostas dos espíritos. O abuso é a causa do mal. Então ter paixões é bom, nos motiva. Algumas coisas nos levam à frente, vai nos motivar. Mas desde que se for em excesso, vamos lembrar de praticar o amor, para dar o equilíbrio nesse momento, dessa trajetória. Então, resumindo, a paixão é agressiva, a paixão é posse, ela é intensa. As pessoas costumam dizer, estou apaixonado por fulano. A gente sabe que aquilo ali vai demorar muito pouco, não é? Vai ser uma relação de duração pequena, momentânea. Porque a paixão, da mesma maneira que vem igual fogo, ela consome, ela apaga. Mas quando você fala, eu amo, é diferente. Porque o amor suporta e supera tudo. Tudo. Então, quando a gente fala de uma relação conjugal, uma relação de amizade, a relação pai-filho, filho-pai, quando existe o amor, existe longevidade. A gente consegue manter aquilo por muito mais tempo. Por quê? Porque nós vamos ter retidão, nós vamos ser passivos, nós vamos ter aquela proteção, o afeto, o carinho, o cuidado. Kardec, ele diz que não adianta vencer as paixões somente nos lábios, na boca, falar. Eu venci a minha paixão, aquela paixão má, ruim. Não adianta, nós temos que reprimir, nós temos que trabalhar para se melhorar, nós temos que saber compreender onde estamos indo no excesso e onde estamos no equilíbrio. É isso que a gente precisa, valorizar as nossas virtudes, colocar as nossas virtudes à frente de tudo, valorizar o nosso espírito, a nossa condição espiritual, e não a matéria. Vocês devem estar achando estranho, né? Depois de Kardec, a gente trazer um cavalo aqui, né? Mas não é, não. Em primeiro lugar, que é um animal extremamente amoroso e muito inteligente. Outro dia eu vi na internet, a gente passando lá no YouTube, um cavalo que o dono desencarnou, foi no Texas. E enquanto as cinzas do dono, do tutor, eram jogadas no pasto, ele cavalgava de uma forma linda, que a crina dele
ficava voando. Ele fazia movimentos como se ele estivesse bailando em homenagem ao dono. Ah, ele é irracional. Nossos animais, até eles estão evoluindo, né? Eles sabem quando a gente chega em casa, nossos cachorrinhos, e a gente está triste, eles vêm correndo para lamber a gente. Eles sabem, os cavalos, eles têm uma memória, eles têm um carinho pelo dono, uma fidelidade. Me dói, me corta o coração quando eu vejo um sendo maltratado, sendo usado para carregar, como o carroceiro, né? Ali para carregar peso, e ainda nem se aguenta mais a carregar aquele peso, que uma vez eu cheguei a chamar a polícia, que eu não aguentei ver aquilo, o carroceiro botando areia molhada e fazendo o animal já não conseguia, chegou a dobrar os bracinhos. Eu não aguentei ver aquela cena. Então, é triste quando o ser humano não consegue cuidar nem do animal. Imagine como cuida do ser humano que está do lado dele. Né? Então, a gente precisa preservar. Mas a imagem do animal aqui, do cavalo, é para refletir essa questão 908 de Allan Kardec aos espíritos no Livro dos Espíritos. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas e más? A gente está falando aí dos limites. Mas como é que a gente vai saber definir? As paixões são semelhantes a um cavalo, que é útil quando está no Livro dos Espíritos, tá? As paixões são semelhantes a um cavalo, que é útil quando dominado e perigoso quando domina. Alguém já tentou montar um cavalo e ele te jogou no chão? Não, aconteceu comigo. Eu estava num sítio e o cavalinho estava lá e todo mundo passeando com o cavalo. Aí tá lá o rapaz segurando, levando o bichinho. Vai dar a volta no sítio todinho. Chegou a minha vez. Finalmente, aquela fila que não andava nunca, chegou a minha vez. Um medo, porque ele era da minha altura. Para eu sentar nele, a minha cabeça, né? Eu não sabia nem como é que eu ia pular até em cima dele. Gente, eu pulei. Eu acho que ele sentiu o meu medo e ele estava tão cansado, coitado, que quando eu pulei, ele foi direto na minha perna para me morder. Eu me joguei para o outro lado. Então, assim, eles são inteligentes. Naquele momento ali, ele me dominou. Eu não tive o domínio sobre ele. Aí hoje, naquela época, eu falei, nunca mais eu monto um cavalo. Eu nunca mais montei, realmente. Eu fiquei com medo. Até porque quando a gente cai, normalmente se machuca, né? Eu me ralei toda. Mas, enfim, eu não dominei. Ele sentiu o meu medo, mas ele também estava cansado. Depois de tanto tempo cavalgando ali, carregando aquele monte de adolescente, que eu era um adolescente, eu era uma jovenzinha. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar. Mas aqui, a função dele aqui é esse domínio que a gente precisa ter. Assim, nós precisamos dominar as nossas paixões, as nossas imperfeições. É essa força que nós temos que ter. E reconhecer, Kardec continua, reconhecer que uma paixão torna-se perigosa. Kardec não, os espíritos. Reconhecer que uma paixão torna-se perigosa no momento em que deixais de governá-la e resultar qualquer prejuízo para vós e para os outros. O prejuízo ali, quando eu sofri aquela queda de cima daquele animal, foi para mim. Por quê? Eu me machuquei. Eu fiquei toda ralada. Até hoje eu não consigo montar de novo, eu tenho medo. E para aquele que era o tutor, o dono do sítio, o que aconteceu comigo, os outros pais não deixaram mais nenhuma criança subir. Então, assim, era um animal. A gente está fazendo aqui uma metáfora, falando de um animal. E assim somos nós. Quando nós deixamos as nossas paixões em excesso, nós vamos citar exemplos aqui, nós causamos prejuízo também para as outras pessoas. Está rodando aí, mas não está rodando aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Uma relação que a gente vai fazer aqui. O Espiritismo fornece os meios para podermos executar o controle das más inclinações. Nós não estamos aprendendo isso aqui, quando está dando o exemplo aqui do próprio cavalo? Está lá no Livro dos Espíritos. E a gente faz essa relação. Eu trouxe esses exemplos para a gente. Assim podemos escolher conforme a nossa moral, se ela é inferior ou se ela é superior. Olha que exemplos simples para a gente refletir. O amor e o ódio. O que a gente prefere sentir? O que dói menos? Amor. O amor. Piedade ou dureza? Se a gente não controlar a nossa dureza, a nossa retidão perante as coisas, nós vamos ter piedade? Nós vamos ter misericórdia? Nós vamos ter compaixão pelo nosso próximo? Não vamos. Coragem ou medo? Eu tive medo de montar o cavalo.
Depois eu tive coragem, eu montei, eu caí dele. Agora eu tenho o quê? Eu tenho medo. Se eu não vencer esse medo, eu não vou nunca conseguir montar o cavalo novamente. E assim somos nós na nossa vida, nos exemplos da nossa vida, nas coisas que nos acontecem, as coisas que nos acometem, aquilo que nos ferem. Ah, o fulano me feriu. Eu não vou dar oportunidade para o outro me ferir. Antes dele me ferir, eu vou ferir primeiro. Não é assim que a gente pensa? Olha aí um exemplo do que a gente vai ver mais para frente agora. O egoísmo. A humildade ou o orgulho? Qual é o melhor? Sede humildes, né? A palavra de Jesus, né? Sempre sede humildes. Esperança ou desespero? Esperança. Fica tudo muito mais fácil quando a gente tem esperança, não é verdade? Enquanto que se você se desesperar, já era, tá tudo perdido. A resposta vai estar na tua frente e você não vai conseguir ver. Então são esses pequenos exemplos para a gente definir aí o limite em que as paixões deixam de ser boa para ser má. Foi fácil de entender agora? Deu para a gente compreender? Então vamos lá, vamos seguir. Tá vendo? Está sendo um ou outro. Então deixa esse negócio e vamos para cá. Não está indo. Eu não sei por que não está indo. Não está, ele congelou. Eu acho que é porque o outro está aberto, o de vocês. Posso tirar? Aquele primeiro? Nossa. Não está nem fechando, ele está congelando, porque tem duas telas do... Abriu. Agora abriu? Não, ainda tem uma aqui. Peraí, tem uma aqui ainda. Não salvar. Acho que agora vai ficar só esse, ele agora vai rodar. Oi? Tá vendo? Ele congelou ali. Congelou ali. Poxa, tinha um... Fecha e abre de novo. Apresentação. Aqui. Ah, agora ele vai. Agora ele vai. Ele entrou agora na tela que eu consigo ir. Bom, a gente estava nessa, né? Bom, vamos lá. Essa própria imagem aqui que a gente trouxe já reflete o nosso desespero, que foi o exemplo da esperança ou do desespero. Concorda? E ela é só um exemplo. Nessa imagem, a gente está citando aqui nesse slide os maus hábitos no comer e beber que conduzem a erros no pensamento e ação. Aqui a gente está falando do mau hábito de comer e beber. Mas tem todos aqueles outros que nós falamos. São os maus hábitos que nós criamos e que nós trazemos e que faz mal para o corpo da gente. As paixões, elas têm características diferentes. Ela tem duas ordens. A ordem espiritual e a ordem material, que é a nossa condição humana. Na espiritual, as raízes estão o quê? Nas nossas imperfeições. Naquilo tudo que a gente falou do egoísmo, do orgulho, a nossa vaidade, que ela tem um limite até aquele ponto do que faz bem e o que faz mal. Claro que se você gosta de você usar um perfume, você andar um pouco bem vestida, é a sua apresentação, é o seu cartão de visita. Mas se você está entristecido, você está desgostoso, você não quer botar nenhuma roupa legal, você não quer tomar um banho, olha aí o momento em que você está deixando de cuidar de si. Então já está sendo uma paixão, aquelas más paixões, está te tendenciando para as coisas negativas, ruins, ciúme, que destrói os relacionamentos, seja ele profissional, pessoal, relacionamento conjugal, amizade, estraga tudo o sentimento de ciúme. A inveja. Então esses sentimentos são que a gente traz no nosso espírito, a gente carrega isso conosco, e são eles que nós temos que trabalhar. São essas imperfeições que nós temos que trabalhar. São as nossas imperfeições morais. E tem as materiais,
que ela é por influência do nosso corpo material. Que aí vem a gula, como aqui está representando, está falando dos erros. O que a gula nos traz? A bulimia, a anorexia. Qual o pai, qual é a mãe que vai ficar tranquilo vendo um filho vivenciando essa experiência? Vai precisar de um acompanhamento psicológico, uma terapia, um psiquiatra, para ajudar aquela criança a se aceitar. Adultos também passam por essa fase. Se não se assumir, não se compreender da maneira que se encontra. Vícios, como nós falamos no começo, seja ele o cigarro, a droga, o jogo, são tendências resultantes dessas nossas experiências infelizes, que a gente vem carregando e vem transformando, e estamos aqui para melhorar, para extirpar isso das nossas vidas. Como superar essas paixões, as suas paixões? Kardec ainda continua perguntando lá para os espíritos, na questão 910. E os espíritos respondem: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões. Ele pergunta: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Pode. Se ele orar a Deus, é o seu protetor, com sinceridade, os bons espíritos certamente virão em sua ajuda, porque é missão deles. Mas será que eu tenho humildade para pedir ajuda? Será que nós temos essa humildade de rogar a Deus, rogar aos benfeitores, amigos, ao Padre Germano, que nos ajude a vencer essa nossa fraqueza? Então, esse é o ponto principal aqui, ó. Nós termos humildade para conseguir pedir ajuda. Lá estão todos a nos auxiliar. Deus, Jesus, os benfeitores, é uma hierarquia, até nos alcançar. Porque nós estamos lá na base, na base da base da base, né? Pelas nossas imperfeições, na condição que estamos, até pelo planeta que vivemos, que é de prova e expiação. Mas se nós tivermos humildade e pedirmos ajuda, fizermos essa rogativa com amor, com retidão, nós vamos alcançar essa ajuda, esse auxílio. E, acima de tudo, nós precisamos ter vontade. Não adianta ser da boca para fora, como foi dito lá atrás. Nós temos que ter vontade. Então, precisamos ter vontade, precisamos ter humildade para pedir essa ajuda. E à medida que a gente vai conseguindo isso, a gente vai evoluindo. Eu gosto de trazer sempre os espiritinhas, porque eles sempre trazem, de uma forma divertida, alguma instrução. Está ali a evangelizadora com as crianças, dizendo: e Deus está nos observando em todos os lugares. Aí o espiritinha está lá pensando: ai meu Deus, ele está vendo tudo que eu vejo na televisão. Hoje em dia aqui está só TV, né? Mas celular está aí, ó, um grande instrumento para nos levar a coisas o quê? Perniciosas, ruins. Se for usado da maneira boa, a tecnologia só vai nos fazer o quê? Crescer. Mas se for usado de uma forma ruim, nós vamos afundar. E ele está ali muito preocupado, né, amor? Deus já descobriu tudo que eu estou pensando. Não é assim que acontece com a gente, às vezes? Não é isso. A gente, às vezes, a cabeça da gente vai longe. E aí, uma observação muito importante. Não é só Deus, não, tá? Aqui ela está falando de Deus nos observando, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus é onipotente, Ele tem um poder infinito. Mas nosso pensamento, ele pode ser lido por todo e qualquer espírito. Seja ele infeliz ou inferior, seja ele bondoso, seja ele evoluído. Então, cuidado com os nossos pensamentos. Cuidado com o que pensamos. Porque o nosso pensamento pode nos levar para boas companhias e más companhias. Bons conselhos e maus conselhos. Porque o próprio Livro dos Espíritos nos diz que eles estão muito mais presentes do que a gente pode imaginar. E nos influenciam. E muito, muito mais do que podemos imaginar. Então, por isso, nós precisamos estar vigilantes com nossos pensamentos. Kardec nos traz duas frases aqui que uma complementa a outra. O egoísmo é a fonte de todos os vícios.
enquanto que a caridade é a fonte de todas as virtudes. Na questão 917, Fenelon nos diz o seguinte: o egoísmo é a pior das imperfeições humanas. A pior, gente. A mais difícil de desenraizar, porque estamos muito próximos da nossa origem e ainda vivemos sob influência material, quando deveríamos vivenciar as influências morais ensinadas pelo nosso Jesus Cristo. Então, por que nós vamos nos permitir influências inferiores quando nossos pensamentos estão baixos, se nós podemos ter influências positivas, se nós mantivermos uma frequência mais elevada? Se nós deixarmos de ser egoístas e sermos mais caridosos. A caridade não é só pegar o dinheiro do bolso e dar para o irmão que está ali na esquina com fome. Não. A caridade está num sorriso, que algumas vezes um irmão precisa receber. A caridade está em estar ali naquela porta, sendo recebido nossos irmãos que chegam de braços abertos. A caridade está em vir aqui ajudar na limpeza da casa. Por quê? Porque essa casa está servindo a todos nós que aqui estamos. A caridade está em ouvir o nosso irmão que chega com a dor que nós não podemos mensurar. E vocês acham que está ouvindo, está fazendo muito? Nós estamos sendo tratados enquanto nós ouvimos o nosso irmão. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que a nossa dor está desse tamanho. Nosso irmão chega, às vezes nem demonstra muito, mas quando ele fala, ele se expressa, o problema dele é desse tamanho. E o nosso, fica pequenininho, menor ainda. Então a gente aprende, a gente acaba tendo a oportunidade de crescer, auxiliando esse irmão. Então essa é a caridade. Tem dentre tantos outros exemplos que eu poderia citar aqui. Então destruir o egoísmo e desenvolver a caridade é o que nós precisamos fazer, se a gente quiser seguir para o mundo espiritual de uma forma mais significativa. Mantendo aqui a questão 917, o que torna o homem egoísta? Kardec pergunta, e os espíritos respondem: o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros. É o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. A gente falou aqui agora há pouco de retribuir. Me fez o mal, vou ficar na defensiva, vou também. Vou responder na mesma altura. Não. Sede humildes. Aqui lembra muito o tempo lá de Moisés, que com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus veio para quebrar tudo isso, para destruir, colocar tudo isso por terra, para nos mostrar que o amor é o mais importante. Notando que os outros pensam em si próprios e não neles, faz com que se ocupe consigo mais do que com os outros. Olha aí, o egoísmo falando o tempo todo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu primeiro, depois eu, mas eu, depois por último eu vou pensar no outro. Não vai por esse caminho, não. Porque enquanto nós estamos fazendo isso aqui com o nosso próximo, tem quem faça conosco também na hora que a gente precisa. Não. Deixa ele sofrer mais um pouquinho para ele aprender. Vamos cuidar do outro ali que está fazendo por merecer. Estamos sozinhos? Não. Não estamos. Estamos sendo observados? A televisãozinha lá, Estamos. Então, se o mal que você faz aqui, você colhe aqui. A causa e efeito. Por isso a gente fala, que o egoísmo, o filho, é a chaga, o orgulho, o egoísmo. Eu sempre trago essa frase de Emmanuel, que são as chagas da humanidade. E são verdadeiramente, o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. O dia que nós começarmos a extirpar isso das nossas vidas, nós vamos nos tornar seres melhores, mais amados, porque o amor vem de formas assim que você nem espera. Vamos nos tornando pessoas mais especiais, mais dignas da presença de Deus. Aqui, eu não sei se eu vou conseguir ler, mas são frases de orgulho de impacto, tá? Até olhar ali a hora. São frases de impacto. Para quem está no mercado de trabalho, eu estou vindo agora de um momento no mercado de trabalho que eu presenciei aqui, isso aqui tudo, o tempo todo, muitas vezes.
E muitas vezes eu estava compartilhando com a nossa irmã ali, a lágrima descia nos olhos. Porque você se vê numa situação em que você se vê de pé e mão atada. Você não pode fazer nada. E isso estava me deixando doente emocionalmente. E ele traz aqui para a gente algumas frases aqui, ó. Julgo saber muito e não aceito ser corrigido. Vocês já viram alguém falar isso? Principalmente no ambiente de trabalho hoje, a gente vê muito isso. A geração agora pequena, os novos, mais novos, estão fazendo muito isso agora. Lá no trabalho estava assim, eu percebi entre eles, tinham os mais maduros, com idade próxima à minha, e os novinhos chegando, né? Recém-contratados, de estagiário, jovem aprendiz, estagiário e é contratado. Aí era a geração Nutella e a geração dinossauro. Era assim que eles se tratavam. Vocês estão indo sério. Geração Nutella, geração dinossauro. Os dinossauros viam o quê? Além. O que aquela ação ia trazer de consequência? Avisava a geração Nutella. A geração Nutella não queria nem ouvir. Ah, vocês são dinossauro. Vocês não sabem nem o que falam, eles já estão desatualizados. E a vibe da gente é outra. Até o linguajar é diferente. A própria estrutura institucional, hoje, eu voltei depois de 7 anos, ou não é mais colaborador, é uma outra nomenclatura que eu não vou nem falar qual é para não denunciar aqui a instituição, né? Não, não somos mais. Eu não tinha uma equipe de colaboradores, eu tinha uma equipe de um nome lá que as crianças usam normalmente. Então você fica assim realmente um pouco perdido. Eu fiquei, mas eu tive que me adaptar, tive que começar a falar aqueles termos lá. E a maioria é em inglês, o que eu acho um absurdo, porque nós somos brasileiros. Para que ficar utilizando termos estrangeiros dentro de um país que tem uma língua de português para ser praticada? Aí fala um monte de coisa que ninguém entende nada. Quem não sabe falar a língua em inglês está entendendo nada, está perdido, está voando. E fica lá, né? E não está nem entendendo nada. Mas, enfim, isso acontece muito. São os desencontros das gerações. E as crianças hoje, elas estão muito rápidas, elas estão muito inteligentes, mas elas estão com pouca moral. Os jovens estão com pouca moral. O que eles estão fazendo hoje não estão se preocupando no que está trazendo de consequência para o idoso, para o que está trazendo de consequência para o pai, para a mãe, para o irmão, para o namorado. Então, é esse olhar que nós temos que ter como pais, tios, avós, perante as nossas crianças. E outras respostas como essa. E isso também, gente, é muito assim, pessoas com poder também são característicos para falar esse tipo de frase, pessoas com muita inteligência e principalmente pouca fé, por isso a baixa moral. Não aceito que errei e procuro uma desculpa, dizendo assim, não foi minha culpa. Olha a irresponsabilidade, eu não fiz nada. Essa frase aqui hoje, quando eu estava relendo esse material, me fez lembrar, eu estava montando esse material, me fez lembrar uma cena que eu presenciei em Angra, na última vez que eu estive lá. Minha cachorrinha passou mal, tive que levar para a veterinária e eu fiquei lá o dia inteiro com ela. E, por um momento, eu tive que andar com ela na rua para ver se ela conseguia fazer xixi, porque ela estava com um problema no rim. Ela está. E tinham 3 crianças brincando. E brincando, a casa nem tinha, era cerca viva, não tinha nem muro. Então eu estava vendo as crianças. Daí a pouco começaram a brigar, a bater um no outro e saiu correndo. A mãe veio, a mãe do que estava batendo veio, que era o dono da casa, e os outros 2 correram, passaram até pela cerca, acho que até se arranharam, porque passaram pela cerca, pelos gravetos lá das arvorezinhas. E eu fiquei observando aquilo, porque os gritos deles foram muito altos. E aí os 2 que saíram começaram a se defender. Tia, ele bateu em mim. Aí o outro, ele tampou a minha boca para eu não gritar, contando para a mãe do ofensor. Eu não fiz isso, o ofensor. Eu não fiz. É mentira dele, mãe, é mentira. E ele gritava, se defendendo. Olha aqui, ó, não foi minha culpa. Não foi minha culpa, não foi. Eles estão mentindo. A mãe simplesmente, já provavelmente conhecendo o filho que tinha, e eu presenciando aquela cena. A mãe pegou e falou, fulano, vai embora. Se é para brincar, brinca. Agora para brigar, ninguém vai brigar. Já acabou a brincadeira. E fulano entra. Quando ela falou, fulano entra para conversar, eu te odeio, eu vou te matar. A criança falou para a mãe. Eu estou contando essa cena porque eu fiquei tão chocada vendo uma criança de 8 anos dizer que ia matar a mãe só porque a mãe deu limite a ele.
E porque a mãe acreditou nos amiguinhos dele, que ele estava batendo neles, e não nele que estava mentindo, porque ela já conhece, né, o filho que tem. Eu fiquei chocada. Eu voltei para a clínica, até minha prima estava lá dentro, aguardando também para ser atendida com a cachorrinha dela. E ela falou assim, que cara é essa? Eu falei, eu acabei de ouvir uma criança dizer que vai matar a mãe, só porque a mãe estava corrigindo uma atitude dele. Eu fiquei chocada. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter com as nossas crianças, para não deixar que essas crianças se transformem em seres capazes de falar essas frases. Me acho sempre certo e perfeito, julgo que não preciso mudar, pois tudo que faço é muito bom. Ou seja, os outros não fazem nada bom, só ele. Resisto quanto àqueles que são mais velhos e experientes. Olha aí, a geração Nutella e o dinossauro. Professores, pais, avós, etc. Querem me ensinar alguma coisa dizendo ou pensando. Lá vem eles com mais lição de moral. E é assim, nós somos os chatos, não os moralistas. Faço apenas minha tarefa e ainda digo, faço apenas o meu trabalho e a minha parte. Olha quanto egoísmo. Por que não ajudar o colega? Todo mundo vai embora logo e acaba aquilo. A gente cumpre aquela meta, cumpre aquela tarefa e acabou. Não aceito críticas, pois acho humilhante ser corrigido. Não aceito as ideias dos outros, julgo as minhas sempre melhores. Sou vaidoso, insatisfeito, me julgo sábio e poderoso. Não conheço Deus como fonte de sabedoria. Há quem fale frase como essa. Infelizmente, há. Há quem fale essas frases aqui. E são o orgulho falando mais alto perante essa pessoa. Muito há para se trabalhar. Muito há para nós termos compaixão, misericórdia, sabedoria, paciência para lidar com as pessoas com esse tipo de comportamento. E vigiar para que a gente não faça a mesma coisa, né? Aqui nós exemplificamos com os sentimentos bons para as nossas crianças, alertando sempre as nossas crianças que são o futuro de amanhã. Para que tenham alegria, paz, felicidade, esperança, fé, solidariedade, união, amizade, trabalho, amor. Se nós trouxermos exemplos e oportunidades para que elas desenvolvam esses sentimentos, esses comportamentos, nós vamos formar seres melhores, incapazes de falar aquelas frases que nós falamos anteriormente. Mas se nós deixarmos esses sentimentos ruins, desequilibrados, aqui são as paixões mais, tá? Boas. Aqui são as paixões mais. Raiva, inveja, ódio, orgulho, nervosismo, preguiça, mágoa, tristeza. Se nós deixarmos nossas crianças desenvolverem isso aqui, nós vamos estar perdendo essas crianças. E se nós, adultos, percebermos que estamos caminhando para sentimentos assim, vamos buscar ajuda. Eu mesma fiz uma mudança. Eu trouxe para vocês conflitos existenciais há um tempo atrás. Falei muito, né, do tratamento psicológico, terapêutico. Eu iniciei semana passada meu tratamento terapêutico pelo desequilíbrio que eu comecei a desenvolver por conta desse ambiente tóxico de trabalho, onde eu estava presenciando muito aquelas frases que eu trouxe para vocês. E eu tenho certeza que aqui, para além de uma irmã que já confidenciou para mim que vive esse mesmo ambiente tóxico, eu tenho certeza que aqui tem mais pessoas que vivem esses ambientes tóxicos, às vezes até dentro do próprio lar. Então vamos ficar atentos, vamos ajudar esse ser que está causando essas dores para que eles consigam superar. E não vamos abrir mão dos profissionais que nós temos na matéria, que são os psicólogos, os terapeutas e até mesmo os psiquiatras, se for necessário a utilização de alguma medicação. E nunca vamos deixar de lado o tratamento do nosso espírito, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Esse passo que nós estamos dando, esse momento que nós estamos compartilhando aqui hoje, é um tratamento espiritual. Nós estamos aprendendo, nós estamos reconhecendo, refletindo sobre os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Aqui fala dos livros, continua no Livro dos Espíritos, a questão 895,
do apego às coisas materiais, que é um sinal notório das inferioridades, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. E pelo desinteresse, ao contrário, prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Quantas vezes nós chantageamos as nossas crianças? Se você passar de ano, eu te dou um iPhone. Né? Se você conseguir tirar boas notas, eu te dou um iPhone. É o papel dele, tirar proveito daquela lição, daquele ano escolar e sair de lá com a melhor nota possível. Ele só tem aquilo para fazer, mas a gente quer premiar. E a gente vai educando dessa maneira. Quando chega lá mais tarde, na juventude, eu só vou fazer se você me der alguma coisa. Ele chega no ambiente de trabalho e aí, vamos trocar? Eu te dou isso, mas você me dá aquilo. Ele aprendeu a conviver com troca. São pequenos detalhes que às vezes a gente não percebe. O desinteresse. Eu trabalhei durante um bom período fazendo visitas em orfanatos. Isso logo assim que eu entrei na jornada espírita. Gente, pelo tempo que eu trabalhei com um grupo, só uma vez uma mãe me pediu para levar um filho para participar de um momento desse, para conhecer o que é a vida de uma criança dentro de um orfanato. E olha que nós já tínhamos feito trabalhos em vários orfanatos. Eu não estou aqui querendo enaltecer, eu estou querendo dar um exemplo, que em vista de vários momentos, várias oportunidades, angariando, buscando até com a equipe de trabalho ajuda para poder realizar aquele momento para as crianças, que era um momentinho só, uma vez só, que uma pessoa me pediu, posso levar a minha filha? Eu quero ajudar, mas eu também queria levar a minha filha para ela ver, ter o contato com essas crianças e ver a qualidade de vida que ela tem, a oportunidade que Deus deu para ela. Essa pessoa era até a minha chefe, na época, era a minha superior. E me emocionou aquilo. E a filha dela chegou, ela não tinha nem comido, a gente estava na rua preparando as coisas. Quando chegamos no orfanato, ela abriu o apetite, ela quis comer aquilo que as crianças estavam comendo. E era uma coisa simples que as crianças estavam comendo, porque nós chegamos na hora da refeição das crianças. Eles estavam comendo uma coisa simples, pois ela se sentou à mesa junto com as crianças e foi comer. E a mãe emocionada, vendo que a filha se sentiu bem naquele ambiente. Poucas vezes nós ensinamos coisas boas para os nossos filhos e a gente às vezes não percebe isso. Vamos partilhar as coisas boas também, né? Ensinar essas crianças a crescerem moralmente, espiritualmente, a partilhar, a dividir. Então, como combater o egoísmo? A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Palavras de Kardec. Mas não é só a educação que o professor dá, porque a gente tem a mania, né, o hábito de deixar as nossas crianças serem educadas pelo professor. O professor ensina, se isenta da responsabilidade. A responsabilidade paternal e maternal é imprescindível. E Kardec fala aqui da educação, mas não é só educação cultural, não. É educação moral. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Atacar o mal pela raiz, não pela educação que tende a fazer homens instruídos, aqui ó, tá afirmando, mas pela educação que tende a fazer homens de bem. Então vamos educar nossos filhos para serem homens de bem, mostrando a eles o exemplo de uma atitude de egoísmo, de orgulho, para uma atitude de amor, de caridade. Só depende da gente transformar essa mudança. O amor é paciente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 3. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha o oposto aqui, ó, do orgulho, do egoísmo para o amor. Quanta coisa nós podemos construir com o amor. Ele é o oposto da paixão. Que o orgulho e o egoísmo faz parte da paixão, das nossas paixões, das nossas imperfeições. Então, por isso que a gente falou lá no primeiro slide, que a melhor maneira de controlar a paixão é praticando o amor. E a Bíblia nos faz compreender isso de uma forma muito clara.
A gente sempre gosta de trazer passagens da Bíblia, assim como o Cris fez. A nossa, sem nos comunicarmos, a gente está sempre em sintonia. Já faz parte da gente aqui, isso sempre acontece. Então, nós trouxemos aqui essa mensagem de amor da Bíblia Sagrada e de Kardec. Porque as pessoas têm o hábito de dizer, né, que o Espiritismo não está dentro da Bíblia, a reencarnação não está dentro da Bíblia. Claro que está, basta ter olhos para ver. Mas, enfim, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2 diz: então, de agora em diante, vivam o resto de sua vida aqui na Terra, de acordo com a vontade de Deus, e não se deixem dominar pelas paixões humanas. Olha aqui, o que Kardec nos ensinou tanto sobre paixões no livro dos Espíritos. Está aqui, na Bíblia, Pedro falando das paixões humanas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Olha como é que Deus sempre nos dá instrumentos para nos ajudar. Ele, Jesus, todos os espíritos de luz, benfeitores, nos auxiliando. Nossos mentores espirituais, aqueles que cuidam da gente, desde que nascemos, nossos protetores. A Bíblia, a codificação de Kardec, olha quanto instrumento nós temos para a gente se melhorar. E Kardec, resumindo aqui, estude a si mesmo. O autoconhecimento, como nós estávamos conversando, quando a gente consegue reconhecer todas aquelas frasezinhas ou coisas parecidas, ou alguma coisa que eu citei aqui, a gente reconhece isso no nosso comportamento. Olha, Kardec, estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Aqui somos nós, né? A paixão má, todas as nossas imperfeições. Do outro lado aqui, o caminho de luz, a nossa próxima, o nosso futuro reencarnatório. E aqui tudo que nós temos que batalhar, vencer essas dificuldades para chegar até aqui. É isso todo dia. Nós estamos passando, rompendo obstáculos e dificuldades todo dia. Faz parte da nossa condição na matéria. Dentro do labirinto onde nos encontramos, existem várias barreiras, obstáculos a serem vencidos, até que cheguemos ao nosso destino, Deus, a luz superior. Então, que nós tenhamos força, tenhamos vontade, que façamos a diferença, sem medo de vencer as nossas paixões. É a mensagem que a gente deixa. Nós estamos aqui encarnados para depurar o nosso espírito. Nada além disso. É para a gente se melhorar, para a gente crescer, para a gente evoluir, para superar essas tendências ruins. Não é vergonhoso. Eu não estou aqui na frente falando tudo isso e vou dizer para vocês eu sou perfeita. Não, eu tenho muitas imperfeições. Algumas delas aqui já vivenciei. Já fui capaz de pensar e agir assim. Não são só nossas crianças, somos todos nós aqui. Passamos em algum momento da nossa vida com exemplos que foram citados. Mas a gente, quando age com amor e conhece um pouco mais da palavra, a gente muda o nosso comportamento. E aqui, finalizando, que os únicos limites das nossas realizações de amanhã são as nossas dúvidas e hesitações de hoje. A frase de Franklin Roosevelt, que fala desse nosso tempo. E para tudo isso, a gente faz aquela pergunta. Nós estamos nos esforçando para sermos pessoas melhores? Cada um de nós aqui, vamos refletir sobre essa pergunta. Estamos nos esforçando? Estamos. Estamos todos aqui. Nós estamos colocando em prática tudo que a gente tem aprendido aqui nessa casa? Aí é mais difícil, né? É mais difícil, mas não é impossível. A gente vai, de dia a dia, a gente vai vencendo, porque quando a gente já consegue reconhecer o erro, a gente trabalha para corrigir. Então, não percamos essa oportunidade, porque o tempo, né, ali ó, o reloginho, está passando. O nosso tempo aqui está acabando. Então, obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar estudando aqui um pouquinho mais com vocês e de compartilhar esse estudo que foi realizado sobre o Livro dos Espíritos que nós trouxemos na noite de hoje. Obrigada. Nós que agradecemos, Edno, mais uma noite de estudo, muito enriquecedora. Obrigado mais uma vez. Que possamos, né, sair daqui fortalecidos das belas palavras e ensinamentos que nós tivemos, né?
Porque a casa espírita não promete cura, não promete emprego, não promete prosperidade financeira, fique rico do dia para a noite, não promete traz a pessoa amada em 3 dias. O que o Espiritismo nos traz, a mensagem é que a mudança começa dentro de nós. Se a gente quer ter felicidade, a gente tem que ser feliz dentro da gente. Se a gente quer ter fé, a gente precisa fortalecer a nossa vontade de Deus e Jesus. Se a gente quer ter um emprego, a gente precisa estudar, botar currículo na rua. Se a gente precisa de um amor verdadeiro, como é que eu me porto perante o outro? Então a Casa Espírita mostra pra gente como a gente deve agir dentro de nós mesmos, para que a gente possa conquistar, com a permissão de Deus, e que seja o nosso merecimento a gente ter essas conquistas que a gente tanto pede, porque nada fica longe dos olhos de Deus. Né? Então, muito obrigado a todos. Passamos agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é a paz. Aos nossos irmãos que nos acompanham pela rede social, por favor, compartilhe, comente, divulgue, reflita. E a casa está aberta para vocês. Muito obrigado.